Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus sobre a vida de cada um de vocês, amém? Que alegria a gente poder estar na casa do Senhor. Que alegria poder estar com os irmãos. Como o pastor falou aqui, a gente passou um final de semana abençoado, onde Deus pôde falar conosco, ministrar ao nosso coração algumas coisas, algumas verdades. E eu creio no meu coração que é isso que acontece quando nós temos essa predisposição de ouvir a voz de Deus, de estar atentos àquilo que Deus quer falar. Deus fala, amém? Então eu tenho certeza e convicção no meu coração que hoje Deus quer falar algo específico para você, amém, Denis? Para você. Deus quer falar algo para você, para sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, e que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado, amém? Eu queria compartilhar com vocês um salmo. Então abra lá no livro dos Salmos, de número 84. Salmo 84. Diz assim a palavra de Deus. A minha versão que eu vou ler aqui é a versão ARA. Diz assim o texto: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, os átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, eles louvar-te-ão perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, ou vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Eles vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem e quem confia em ti. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos mais uma vez a nossa vida, o nosso coração diante de ti. Fala o nosso coração, Senhor, fala conosco, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Eu tenho para mim, toda palavra ela é maravilhosa, toda palavra ela é linda, e eu tenho para mim que esse salmo é um dos salmos mais bonitos de todo o livro dos Salmos. Tem salmos muito bonitos. Fala um salmo bonito aí que você acha. Grita aí o número dele. 23, 27, 128, tá bom. Eu gosto muito desse salmo. Ele fala muito ao meu coração. Um dia de manhã, vindo aqui para a igreja, Deus me lembrou desse salmo e eu comecei a meditar nele. E esse salmo tem na minha versão aqui, né, tem um título. Não sei se tem esse título aí.
a gente tinha o pastor Ernesto aqui, e ele falava assim, esses títulos, nada a ver, nada a ver. Ele falava assim, mas o título que eu tenho aqui sobre esse salmo, eu acho que tem um pouquinho a ver, sim, não querendo contrariar o nosso saudoso Ernesto. Quem sou eu para contrariar ele? Para quem não conheceu, ele era um mestre da palavra. Mas diz assim, eu não sei se você tem aí, saudades do templo. Esse salmo, ele é, como por autoria também diz ali em algumas versões, os filhos de Corá ou os filhos de Coré. Quem foi Corá? Em Números 16 vai falar que Corá ou Coré, mais 2 homens, Datã e Abirão, eles se rebelam, a famosa rebelião contra Moisés, ao ponto de eles chegarem e falar assim, mas se Deus fala com Moisés, Ele também vai falar conosco. E eles se rebelam contra Moisés, acontece uma assembleia no meio da cidade, e Deus abre sobre aqueles homens, sobre aquela rebelião, a terra, e aqueles homens são engolidos, e Deus mata eles com fogo. O texto de Números 16 também fala que esses homens morreram, mas os filhos de Corá não morreram. Então eles não carregaram essa herança de desobediência, de rebelião no seu coração. E esses filhos de Corá fala de um tempo onde o reinado de Davi era estabelecido, e onde eles trabalhavam no templo como levitas da casa de Deus. Eles eram os músicos, eles eram os porteiros, e eles faziam todo o serviço na casa de Deus. E o texto nos leva a entender aqui agora que esses homens, esses filhos de Corá, nesse momento, eles estavam agora impedidos de estar na casa de Deus. Tem um contexto aqui onde eles iam para Jerusalém todo ano, um contexto de deserto, um contexto difícil, um contexto bem adverso. E agora o texto nos mostra que eles estão impedidos. Eles estão agora subtraídos de estar na casa de Deus. Isso aconteceu conosco quando veio a pandemia. Quem lembra disso? Quando veio a pandemia, a gente não podia estar na casa de Deus. A gente tinha que ver os cultos online. Quem lembra disso? 3 pessoas lembram. Quem lembra disso? Isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Quando você receber algo do seu coração aqui, através não do Ricardinho, mas do Espírito Santo aí, dá um glória a Deus, um aleluia. A igreja do Senhor, ela é viva. Nós estamos aqui diante do Senhor, sobre a voz do Senhor, e eu sei que Deus vai falar contigo, amém? Glória a Deus, aleluia. Me perdi no que eu ia falar. A pandemia nos tirou desse ambiente, desse lugar. O pastor tem falado muito sobre esse lugar que Deus vai nos conectando, que Deus vai nos ajuntando, para que a gente possa viver a vida da igreja, a congregação dos santos. E agora esse homem está impedido. O salmista agora expressa aqui essa sensação, mas ao mesmo tempo ele começa a falar agora. Oi? No versículo 1, se der para deixar ali, por favor. No primeiro versículo e no versículo 2, ele começa a falar agora do que... Ele começa a descrever agora o que a presença de Deus representa para ele. Ele começa a falar, ele começa a abrir, a rasgar o seu coração e a falar o que significa Deus para a vida dele. E ele começa a descrever isso. E o primeiro e o segundo versículo, eu vou ler de novo.
Diz assim, que ele fala assim, quão amáveis. Ele está falando da presença de Deus, porque o tabernáculo, o templo, representava a presença de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma suspira, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele começa a rasgar o seu coração e ele começa a declarar agora todo o seu amor para com Deus. Quem ama o Senhor aí? Quem ama o Senhor? Ele começa a dizer agora quão amável é estar diante de ti, quão amável é estar no teu tabernáculo, estar na tua presença. Eu amo estar diante de ti. Eu amo a Deus. A Bíblia fala, amados, em Mateus no capítulo 22, que é o primeiro mandamento. A palavra de Deus diz assim: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Deixa eu dizer uma coisa para ti. A gente vai vivendo um tempo, vamos ver se você concorda comigo, que o amor parece que ele está meio relativo. A gente está vivendo um tempo que o amor, ele anda na esfera muito perto de um amor condicional, aonde eu amo a Deus até ali. Eu amo ao Senhor, eu amo o meu irmão, até as coisas estarem bem. E como eu quero ressaltar aqui para vocês, eles estavam num ambiente de deserto, num ambiente difícil, mas mesmo assim, ele declara o amor a Deus. A Bíblia fala, amados, em 1 Coríntios 13, que o amor ele nunca acaba. A Bíblia fala que o amor ele tudo suporta. Amém? Eu quero profetizar sobre a tua vida que nenhuma adversidade que você possa estar passando, eu quero dizer para você que nada, nenhum problema, seja com o seu irmão, seja com quem for, seja com a igreja, pode te separar do amor de Deus. Amém, meu irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero te desafiar hoje. Ama o Senhor, ama a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Não é um amor inconsequente, não é um amor louco, é um amor aonde em 1 João 4,19 fala que é produzido em nós porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Então Cristo nos ama primeiro. Esse amor é derramado sobre nós. E agora nós entendemos que toda a nossa vida precisa estar rendida a Deus, que é o próprio amor. Amém? Glória a Deus. Então o primeiro e o segundo versículo ele fala, olha só: a minha alma desfalece, a minha alma suspira pelo Deus vivo. Glória a Deus, amados. Olha para o pessoal que está ao teu lado aí, enquanto eu me seco aqui, que hoje está quente. Diz assim para ele: ama o Senhor. Não deixa nada roubar o amor por Deus. Não deixa. Amém. Essa consequência, amados, de amar a Deus, a partir do versículo 3, vai produzindo algumas convicções e consciência na vida desse salmista. E o versículo 3 fala assim, eu vou ser rápido, tá? Mas o versículo 3 diz assim: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes. E agora ele fala sobre ele: mas eu encontrei os teus altares, Senhor Deus,
Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó: eu amo tanto a Deus, eu amo ao Senhor de toda a minha força, de todo o meu entendimento. A minha alma suspira por ti, Deus. E agora, esse amor me leva a estar diante de ti. Esse amor me leva a ter relacionamento contigo, a ter intimidade contigo. Me leva para esse lugar da busca a Deus. Amém? Glória a Deus. Então não adianta dizer que ama a Deus e não buscar a Ele. Glória a Deus, meus irmãos. Não adianta vir aqui na igreja, dizer que ama o Senhor e não estar diante dEle. Que esse amor possa nos levar a cada dia aos pés do Senhor. Que esse amor possa nos levar a cada dia a ter um relacionamento, a uma intimidade com Ele, a estar diante dEle. Por quê? Porque o pastor mandou? Não. Porque a igreja falou? Não. Porque eu amo a Deus. Porque eu amo ao Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. E é interessante que quando fala aqui do pardal e da andorinha, esses dois animais eram considerados naquela cultura os animais mais sem valor. Eles não tinham valor, esses dois animais. E o salmista está dizendo aqui, até esses animais encontraram um lugarzinho. E quando eu li esse texto aqui, sabe que às vezes vai batendo uma neura na gente. Porque, como eu disse lá em São José, pastor, a gente sabe quem a gente é. Tu sabe quem tu é? Eu sei quem eu sou. Deus sabe quem eu sou, e se alguém mais sabe quem eu sou realmente, é a minha esposa linda, maravilhosa. Além de linda e maravilhosa, ela tem bom gosto, mas pula essa parte. A gente sabe quem a gente é. É ou não é verdade? A gente sabe o que a gente faz. A gente sabe o que a gente pensa. E às vezes vai bater essa neura, como estar na presença de Deus. E muitas vezes a gente não se acha digno de estar na presença de Deus, porque a gente acha que a gente não tem mais valor, que a gente não é digno. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados, em nome do Senhor Jesus, vá para a presença dEle. Deus sabe exatamente quem você é, e Ele continua amando você. Continue também amando Ele. Vá para a presença dEle. Vá para a presença dEle. Amém? E é legal que o texto fala que não só ele encontrou, não só o pardal, a andorinha, mas também os seus filhos. Olha o que diz o texto lá: os seus filhotes na casa de Deus, na presença de Deus, tem lugar para nós. E os nossos filhos, receba isso profeticamente, no nome do Senhor Jesus, não vão ficar de fora. Amém? Em nome de Jesus. Pastor, tu não sabe, meu filho, meu Deus do céu, não vão ficar de fora. Não vão ficar de fora. Amém, meus irmãos? Amém, em nome de Jesus. E ele fala assim, versículo 4: bem-aventurado. Como eu disse, parece que o salmista, por causa desse amor a Deus, ele vai gerando nele algumas consciências e algumas convicções. E então ele entende agora que esse amor leva ele à presença do Senhor, leva ele a esse lugar de busca, de intimidade, de relacionamento com Deus. E o versículo 4 fala assim: porque bem-aventurados são aqueles que habitam em tua casa. Sabe, esse amor a Deus leva o salmista a estar na presença de Deus, mas também ele entende que ele precisa estar na casa de Deus. Amém?
E nós falávamos aqui, eu e o pastor Glavan, esses dias atrás, como pode dizer que ama a Deus e não querer estar na igreja? A gente vê aí, às vezes no movimento, nós somos os desigrejados. Como pode a gente dizer que ama a Deus e não querer se envolver com os irmãos que Deus nos deu? Não, pastor, a igreja me machucou demais, o líder, o pastor me machucou, eu não quero estar lá. Não tem como, amados. Não tem como nós amarmos a Deus, nós amarmos ao Senhor e não nos envolvermos com as coisas dEle, com aquilo que Ele ama. Porque Ele ama a igreja do Senhor, é a sua noiva. Então você ama Deus, Deus vai te levar para a igreja. Deus vai te levar para a comunhão. Deus vai te levar para esse lugar onde acontece um monte de coisa. Aleluia, glória a Deus. É uma loucura. Mas o texto diz que é feliz esse que decide e entende de habitar na casa dele. Amém? Glória a Deus, irmãos. Olha a pessoa que está ao teu lado aí, diz para ela assim, ó, não falta o culto. Amém? Deixa eu tomar uma água enquanto tu dá uma resenha no teu irmão aí. Glória a Deus. Ouvi um glória a Deus bem baixinho. Glória a Deus, aleluia. Amém. O versículo 6 diz assim: o qual, passando pelo vale árido. Como eu falei aqui é um contexto de deserto, um contexto onde muitos dos salmos são salmos de romagem. O que é isso? São salmos de peregrinação, aonde o povo, ele saía dos seus lugares onde eles moravam, de habitação, e eles rumavam todo ano para Jerusalém. E essa peregrinação, esse caminho não era um caminho fácil. Então agora eles estavam andando, estavam caminhando rumo a esse propósito lindo que é estar diante de Deus, quer fazer os sacrifícios ao Senhor. E diz o texto assim: e agora passando pelo vale árido, diz a minha versão, e algumas versões fala o vale de Baca. Você tem aí o vale de Baca? O que era esse vale? Esse vale, o nome dele se chama Baca porque no caminho desse deserto, desse vale, havia uma árvore lá que saía dela uma resina, como se fosse uma seiva que era comparada a uma lágrima. Então Baca significa choro, significa lágrima. E trazendo para o nosso contexto, é isso que muitas vezes nós vivemos servindo a Deus. Porque Deus, Ele não nos prometeu só dias bons. A palavra de Deus, ela não nos prometeu só dias bacanas. Esses dias eu estava lá em casa, a Isadora estava lavando louça, e a resenha de pai e de mãe, né? Daí eu tá pensando que a tua vida é um morango? Daí a Isadora, a minha vida é um morango mesmo. Cadê a Isadora? A Isadora tá aí? Ou ela tá lá embaixo? A minha vida é um morango, falou assim, né? Daí a Heleninha deu uma complementada. É porque a gente tem Jesus no coração. Tá bom, é isso aí mesmo. Mas a nossa vida, amados, esse amar a Deus, essa decisão de entender que Deus nos amou e amar ao Senhor agora, isso não quer dizer que nós não vamos viver dias difíceis. A Bíblia fala que no mundo nós vamos ter, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O ânimo aponta para o Cristo. Glória a Deus. Quem falou isso? Glória a Deus, aleluia aí. Quem foi? Rodolfo Palágio. Glória a Deus. Aponta para o Senhor.
Daí a palavra de Deus diz, amados, que agora passando pelo vale, talvez você possa me dizer assim: pastor, eu tenho passado um vale, um deserto, é literalmente choro e lágrima. Deixa eu dizer uma coisa para você, amados. Não quero desanimar você, mas está tudo na conta. Nós passamos sim por dias difíceis. Nós passamos sim por dias complicados. Mas diferente daqueles que não acreditam em Cristo, não acreditam no Senhor, nós somos aqueles que têm esperança. Então o texto diz: ao qual passando pelo vale. Então é uma passagem, não é lugar para você ficar lá, é um tempo. Aleluia, glória a Deus. Você não vai ficar lá, você vai passar por isso, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E passando pelo vale, diz o texto, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Eles vão indo. Sabe o que é, Lísia? Sabe o que é chuva e manancial, Pedro? No deserto, sabe o que é isso? Isso é milagre. Deserto, água, manancial, chuva, sabe o que é isso? Eu vou repetir de novo, acho que você não entendeu. É o que? Milagre, amém? Então Deus tem um milagre para você. Pastor, está tão difícil. Deus tem um milagre para a sua vida. Talvez Deus trouxe você hoje aqui para dizer: vai indo, vai caminhando. Versículo 7 fala isso, né? Olha ali, bota os teus olhos ali. Versículo 7, eles vão indo de força em força, cada um com esse propósito de estar diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: vai indo, vai caminhando. Esse vai indo, sabe o que é? Não desiste. Tu não vai sucumbir, você vai continuar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem recebe aí? Quem recebe? Vamos junto, vamos junto. Amém, meus irmãos. Vai caminhando. Vai caminhando, deixa um milagre para Cristo, deixa um milagre para Jesus, vai caminhando. Deus vai derramar sobre você chuva, Deus vai derramar sobre você esse manancial, em nome de Jesus. Glória a Deus. Convicções que Deus vai plantando no nosso coração, a partir do momento que esse amor de Deus é derramado em nós, e agora nós somos apaixonados por Ele. É verdade, Senhor. Amém? Continua, porque você não é qualquer pessoa, você é aquele que ama o Senhor. Ame a Deus, continue amando. Continue. Olha só, ele fala assim: eu derramo a minha alma, a minha carne. Continua te derramando, continua te jogando, rasgando o teu coração diante do Senhor. Pastor, às vezes não é fácil, não é mesmo, mas continua, vai indo. Amém. E por que eu falo isso? Versículo 8, 9 e 10. Diz assim: Senhor Deus dos exércitos. O que ele fala? Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Então Deus vai imprimindo no seu coração, aquele que ama o Senhor, Deus vai imprimindo convicções, certezas, vai imprimindo fé. E agora esse homem, ele se coloca diante do Senhor em oração, para que o Senhor possa agora o escutar. Amém? Você tem orado aí a Deus? Vou repetir a pergunta: você tem orado a Deus? Clame a Deus, viu? Ore ao Senhor. Ore a Deus. Escuta a minha oração.
A gente muitas vezes estamos passando por vales e por desertos, e a nossa sensação, eu já falei isso aqui, estou que nem o pastor Lavan falando 500 mil vezes, muitas vezes a mesma coisa. Parece que já teve aquela sensação que tu orou, parece que a oração não passou do teto? Quem já ouviu essa expressão? Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é mentira. E é mentira do capeta, do diabo, desse desgraçado. É mentira tudo o que nós oramos a Deus, Deus ouve. Deus, Ele está te ouvindo. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue na nossa boca, Ele já sabe. Então, Senhor, escuta a minha oração, dá ouvidos, ó Deus de Jacó. Hoje os ouvidos do Senhor estão para você. Amém? Versículo 9, olha Deus, Ele continua orando, escudo, mas Ele ora com convicção, escudo nosso, contempla, ou seja, me olha, me vê. E o versículo 10 diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro, repita assim comigo, prefiro estar na porta da casa do meu Deus, do que permanecer nas tendas da perversidade. Sabe o que ele está dizendo aqui, amados? Que ele ama tanto a Deus, ele ama tanto ao Senhor, ao ponto de as outras coisas não terem mais valor. Hoje a gente vai vendo o ser humano, ele vai em busca de saciar muitas vezes um vazio da sua alma, uma carência, uma demanda reprimida. Hoje o ser humano está literalmente doente, amados, em busca de algo que ele nem sabe. Quem consegue ver isso hoje em dia? E o salmista está dizendo aqui, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu prefiro, a minha prioridade, eu entendi que o Senhor é que realmente tem valor e faz sentido para a minha vida. Então eu prefiro estar nesse lugar do que qualquer outro lugar. E muitas vezes, amados, nós vamos nos colocando em outros lugares. E até muitas vezes fugindo de Deus. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que tudo o que eu e você precisamos, Bernardo, tudo o que tu precisa, tudo o que nós precisamos, é um dia na presença do Senhor. Amém? Nós amamos ao Senhor, nós amamos a Deus, e o nosso coração sabe qual é? É estar diante dEle, é estar diante do Senhor, todos os dias, porque isso vale mais do que qualquer outra coisa. Vale mais que as drogas, vale mais que o sexo, vale mais que as mulheres, vale mais que, sei lá, o que você achar que faz sentido para você. O Senhor, Ele é incomparável. Ele é suficiente para mim e para você. Amém? Glória a Deus. E para terminar, foi rápido, né? O versículo 11 e o versículo 12, eu poderia me ajudar aqui? Eu acho que o louvor também pode vir. Mas presta atenção em mim aqui, eu vou ler o versículo 11 e depois o versículo 12. Enquanto o louvor, não olha para o pessoal do louvor agora que está vindo.
Que bigode, hein? Tava assim. Versículo 11 diz assim: porque o Senhor Deus, escuta isso, em nome de Jesus. O Senhor Deus é sol, escudo. O Senhor dá graça, glória, e nenhum bem sonega aqueles que andam retamente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu coloquei aqui no meu esboço, eu vou falar exatamente o que eu coloquei aqui no meu esboço. Nós amamos ao Senhor tanto, tanto. Nós entendemos que nós precisamos estar diante dEle. Precisamos estar na presença dEle, na congregação, na comunhão dos santos. Sabe por quê? Porque na presença do Senhor tem sol, tem luz para mim e para a tua vida, tem direção, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra, tem direção, tem esse sol da justiça que ilumina a nossa vida. Tem isso na presença do Senhor. Tem escudo, ou seja, tem proteção. Tem proteção para mim e para você. Tem graça, ou seja, tem perdão. Tem favor de Deus. Tem glória, a glória, tem uma alegria na presença dEle. Não sonega bem algum, tem provisão de Deus na presença dEle. E o versículo 11 termina assim: porque o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que confia em Ti. Sabe qual que é a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade é amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. É continuar amando ao Senhor em meio aos vales, em meio às lutas. É entender que mesmo lutando, o Senhor tem as suas fontes, tem a sua chuva e tem o seu milagre. É entender que em meio a essa estar com o Senhor, estar na igreja do Senhor, o nosso amor para com Deus não pode impor condições. Deixa eu falar aqui, eu até passei, eu não ia falar, mas eu vou falar. A nossa igreja, amados, não é a nossa igreja, não foi isso que eu quis falar. A igreja do Senhor, no modo geral. Se eu estou errado, vocês, depois a gente se corrige. Mas às vezes, amados, e a gente vê muitas vezes os pastores, Paulo Júnior fala sobre isso, ela não é um comércio. Eu vou repetir: a igreja do Senhor, ela não é um comércio. Sabe como é que é o comércio? O comércio é assim, porque quando eu vou comprar algo, eu gosto de ser bem atendido. E se eu não for bem atendido, sabe o que acontece? Eu não volto mais lá, porque eu não gostei do atendimento. Só que a igreja do Senhor não é um comércio. Quem ama o Senhor incondicionalmente, quem entende o amor de Cristo, e Ele nos amou primeiro incondicionalmente, ou seja, a gente faz o que a gente faz, a gente pisa na bola. Quem é que pisa na bola aí? Levanta a mão comigo. Pisa na bola, levanta a mão, isso. A gente faz o que faz, pisa na bola, e o Senhor nos ama. E o nosso amor, a referência do nosso amor tem que ser esse. A igreja não é um comércio. Sabe por quê? Porque na igreja
nós vamos ser confrontados. Na igreja, o atendimento, de repente, você não vai gostar, porque vai contra a sua carne. Mas aqui não é um comércio. Aqui é um lugar aonde a presença do Senhor está. Aqui é um lugar que nós amamos o Senhor incondicionalmente. E nós sabemos que tudo o que acontece vai nos fazer crescer, vai nos fazer maturar. Eu fiquei pensando nisso, pastor Alberto. A gente está falando sobre as cartas da prisão. Por que será que Paulo escreveu todas as cartas? Cheio de instrução, cheio de repreensões. Por que será? Porque lá na igreja estava tudo ok? Não. Porque quando Jesus chama os discípulos, um nega, outro trai, outro só gente ruim, só gente legal. Sabe por quê, amados? Porque é nesses momentos que Deus vai ataviando, essa palavra que o pastor Eloy usava, vai ataviando a sua igreja. Deixa eu te dizer, no nome do Senhor Jesus, ame a Deus, ame ao Senhor, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Vamos ficar de pé. Estava conversando com uma pessoa essa semana que passou. E ele disse assim para mim: Ricardinho, te falando das coisas de Deus. Ele está fora da igreja, fora dos caminhos do Senhor, assim, né? E ele dizendo assim para mim: pastor, não chamo de pastor, Ricardinho, eu acho que eu tô meio cético. Um homem de Deus, que Deus colocou nele virtudes, valores do Senhor sobre a vida dele. E depois eu fiquei pensando sobre isso. E muitas vezes nós estamos assim, amados, em relação a Deus, em relação à igreja, em relação a esse seguir a Jesus. A gente vai se tornando cético, ou seja, a gente vai duvidando, a gente vai questionando, a gente vai não acreditando mais. Mas eu quero te chamar hoje, em nome de Jesus, através dessa palavra, para te dizer: o Senhor continua te amando. O Senhor continua te amando, e o que Ele deseja é que você possa se derramar na presença dEle. Pastor, eu estou passando um vale que tu nem sabe. Vai indo, continua. O Senhor é contigo, mas não desiste. Amém, meus irmãos? 9:10. Eu queria orar. Nem sei como fazer, não sei se é um apelo, mas eu queria desafiar você a dizer para o Senhor hoje: Senhor, eu te amo,
e eu vou continuar caminhando. O texto que vou botar o óculos. O texto que nós lemos no versículo 5 diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Então ele tinha uma consciência que existia uma força que vem do Senhor para a vida dele. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero te desafiar. Quero te desafiar a tu ter um passo de fé e dizer assim: Senhor, eu vou continuar andando, a força está em ti, e o Senhor vai me fortalecer. Eu vou continuar te amando, porque eu não abro mão da aliança que eu tenho contigo. Tá difícil, mas eu te amo e eu não abro mão disso, porque eu sei que é só em ti que há felicidade. Talvez você precise dizer isso para Deus hoje. E se você precisa falar isso para Deus, nós vamos cantar um louvor. Eu queria chamar você aqui hoje, aqui na frente. Eu queria orar por você. Mas se você quiser assim, se derramar na presença do Senhor, está aqui a minha vida, está aqui o meu coração, eu quero continuar te amando. A Bíblia fala assim, e eu quero terminar com esse texto. Preste atenção, olha para mim. Quem estiver orando ainda pode estar orando. Mas a palavra de Deus diz assim: quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, e que está à direita de Deus, e Ele também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ei, aleluia! Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ame o Senhor de toda a sua força, de todo o seu entendimento, porque Ele te amou primeiro. Vamos aplaudir a presença do Senhor.